Um dos casos que marcou o meio cristão no final de 2024 foi o caso do pastor que traiu a esposa. Como vocês já devem saber, este é um caso que não é muito recente e já tem algum tempo. Eu não me precipitei em dar a minha opinião porque eu precisava de mais informações e, além disso, eu acredito no princípio que nós encontramos em Tiago 1, versículos 19 e 20. Sejais prontos para ouvir e tardios para falar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. O que acontece é que, já há algum tempo, há mais ou menos 10 dias, a ex-esposa do pastor deu uma entrevista. Isso nos possibilita a termos mais informações com relação a esse caso. Já podemos ter uma opinião sólida com relação à postura da ex-esposa do pastor. Camupa, quanto à postura do pastor, o que você acha? Bom, a postura do pastor está muito errada. Está muito errada. Por quê? Porque além de dar um mau exemplo à congregação e a muitas pessoas que assistiram ao vídeo que viralizou nas redes sociais, ele também violou um dos mandamentos de Deus. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Que mau exemplo. Tente pensar nos membros, como é que eles estão depois desse acontecimento. Eu não ficaria surpreso se alguns decidissem abandonar a fé. Não ficaria surpreso. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, não são todas as pessoas que congregam que têm a sua fé alicerçada em Jesus. Muitas pessoas olham um irmão como referência e quando aquele irmão cai, eles perdem o chão. Eles perdem o chão. Então, eu não ficaria surpreso se alguns irmãos decidissem abandonar a fé depois desse acontecimento. Uma postura muito, mas muito errada. Com relação à postura da esposa do pastor, nós sabemos também que tem muita coisa errada, porque afinal de contas, ela agrediu o pastor, agrediu a amante, certo? Filmou aquela situação, o que nós já vamos falar daqui a pouco, mas alguns pontos que nós precisamos analisar. Eu te convido a ficar até o final deste vídeo. Por quê? Porque neste vídeo eu vou te passar dicas para você salvar o seu casamento. Pode ser que você está num momento, você percebe que o seu casamento está indo para uma direção que é uma direção errada, é uma direção que vai resultar em divórcio. Então fique até o final deste vídeo que eu vou te passar algumas dicas muito, mas muito importantes. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo eu vou pedir para você deixar o teu like, deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, como é que vai ser este vídeo? Neste vídeo nós vamos assistir a esta entrevista e eu vou dar o meu parecer com base na palavra de Deus, certo? Então a minha tela vai aparecer para vocês agora e vamos assistir a este vídeo. Ariana Medeiros está aqui com a gente, ela que foi traída por pastor, expôs tudo na igreja, deu aquela confusão danada, viralizou o vídeo. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje Não tem sido nada fácil, né? Principalmente pelo fato dos nossos filhos perguntando toda hora e tal, mas tô seguindo. Essa aqui é a parte que eu vejo o divórcio muito pior que a morte. E essa frase não é minha. Eu já assisti a uma pregação de um pastor que disse que a morte é muito melhor que o divórcio. Porque quando você morre, acabou. Acabou. Se você morreu em Cristo, você aguarda a volta de Cristo. Se você não morreu em Cristo, você aguarda o juízo. Acabou. Certo? Você não vê nada na morte. Você não fica pensando em nada. Isso com base em Eclesiastes 9, versículos 5 a 10. Certo? Então, quando você morre, você já não lembra do seu último relacionamento. Você não lembra. Você não se encontra com seu ex-esposo ou a sua ex-esposa. Agora, quando você se divorcia, as probabilidades de você se encontrar com seu ex-esposo ou ex-esposa ainda são altas. Ainda são altas. As probabilidades dos teus filhos sofrerem com essa separação ainda são altas.
É por isso que Deus diz em Malaquias 2, versículo 16, que Ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, certo? Você já desconfiava há muito tempo dessa traição? Olha, eu sempre fui uma mulher muito desconfiada. Eu sempre desconfiei de tudo. Então, eu sempre pesquisava, sempre fiz isso, hackeava o WhatsApp dele e... Bom, vamos lá. Ela aqui diz que é uma mulher muito desconfiada. Ela sempre desconfiou de tudo. Essa afirmação nos leva a levantar duas hipóteses. A primeira, que o pastor pode ter dado muitos motivos para que ela se tornasse essa mulher desconfiada. A segunda hipótese pode ser que ela viveu vários relacionamentos conturbados que fizeram com que ela se tornasse uma mulher desconfiada. Ok? Temos aqui duas hipóteses. Caso você esteja num casamento onde você se tornou muito desconfiado ou desconfiada do seu parceiro ou parceira, sentem e conversem para que vocês se tornem mais transparentes um com o outro, certo? Isso quer dizer que vocês vão definir uma única senha para vocês os dois, ou seja, a tua senha vai ser a mesma senha do celular da tua esposa, certo? Para quê? Para ser transparente, para ninguém ficar escondendo nada. Aqui em casa é assim, a minha senha é a senha do celular da minha esposa. Nós não escondemos nada, nós compartilhamos senhas, nós compartilhamos tudo, ok? Isso é muito importante para você desenvolver a confiança um no outro. Como já diz um ditado, quem não deve, não teme. Então, se você não tem nada a esconder, você não precisa criar uma senha diferente. Você tem que criar uma senha que a tua esposa sabe. Ou, se não for criar uma senha igual à da tua esposa, pelo menos diga qual é a senha do teu celular à tua esposa, ok? E vão procurando mais exercícios para vocês desenvolverem a confiança um no outro. Agora, se você está no namoro, nós sabemos que namoro é o momento onde você analisa se aquela pessoa é ou não digna de ser alguém que vai passar o resto da vida contigo. Se você está no namoro e você já percebeu que a pessoa não te passa muita confiança, o melhor a se fazer é terminar o namoro. Termine o namoro, porque isso não vai mudar no casamento. Pelo contrário, vai ser muito pior ainda. Então termina o namoro e começa a buscar por alguém que é mais transparente contigo. Alguém que te passa mais confiança, certo? E fazer essas coisas assim pra me ver se eu conseguia alguma coisa. Eu hackeei o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levi Laís, né, a esposa do... Pareceu ser algo bem organizado ali. Uma distribuiu o print, a outra gravou, enfim. Como é que chegou naquele momento? Na verdade, não foi organizado. Eu descobri de manhã, na quinta-feira pela manhã. Olha, essa informação que ela passa aqui, eu acredito que não é verdade. Parece ser organizado porque, na verdade, alguém está ali filmando enquanto uma pessoa distribui os prints e ela está lá na frente a falar. Isso me parece ser organização. Isso me parece ser algo planejado. E você já vai entender por que eu estou a falar isso. Amanhã, né? Eu hackeei o WhatsApp dele, foi no dia anterior, no dia do Natal. À noite, que eu já estava desconfiada, ele levou ela lá pra dentro de casa no Natal, como todos sabem. Ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa, sentou... Eu não convidei ela, algumas pessoas deixam... Aqui é um outro ponto que eu quero comentar contigo. Homem, não crie amizade com mulher depois do casamento. Mulher, não crie amizade com homem depois do casamento. Mulher, desconfia sempre que o teu marido convidar uma mulher para a tua casa sem ter falado contigo antes, ok? Bom, vamos supor que vocês se aproximaram de alguém, no caso, uma mulher que quer conhecer mais a Deus. Você e o teu esposo começaram a dar estudos bíblicos para essa mulher, certo? Essa mulher tem que se comunicar mais contigo, no caso, você que é mulher, do que com teu esposo. Essa mulher vai trocar mensagens com você que é mulher, ao invés de trocar mensagens com teu esposo, para evitar esse tipo de situação. Porque não tem jeito. A partir do momento que você frouxar o respeito, o amor para com teu esposo, se aparecer alguém que mostra respeito, amor, o teu homem já fica confuso. Então, para não acontecer da pessoa procurar fora de casa o que pode ter em casa,
proporcione tudo isso ao teu esposo. Mas entenda que eu não estou a tirar a responsabilidade do homem a ser fiel. Tem que ser fiel. Se alguém aparece dando respeito, carinho, amor, ok, agradece, mas entenda uma coisa, eu sou casado e pronto, ok? Sem conversa, na verdade você nem devia entrar nesse tipo de conversa. Então, se você está evangelizando uma mulher que quer se aproximar de Deus, essa mulher tem que se conectar, tem que conversar mais com a tua esposa. Se você está evangelizando um homem, esse homem tem que se conectar mais com teu esposo, tem que conversar com teu esposo por mensagens. Pessoalmente, quando vocês estiverem os dois, é uma coisa, mas, no particular, por mensagens, tem que conversar mais com teu esposo. Em casos que esse homem não consegue conversar com o teu esposo, ou essa mulher não consegue conversar com a tua esposa, então ele pode mandar uma mensagem para ti falando do que está acontecendo. Simplesmente isso. Isso faz com que vocês evitem esse tipo de situação. Por quê? Ninguém é imune à traição. A qualquer momento, qualquer pessoa pode cair. Mas para que isso não aconteça, nós devemos fugir de situações que aumentem as probabilidades de traição. E evitar conversar com uma mulher que não é a minha esposa é reduzir as probabilidades de cair numa traição. Então, muito cuidado com isso também. Falando que nós éramos amigas e tal, eu não era amiga dela, eu sempre deixei muito claro que eu não gostava dela, todo mundo sabe disso, né? E ele convidou ela, convidou o esposo dela e eu entrei pra tomar banho, quando eu saí do banheiro eles já estavam sentados no sofá pra ceia de Natal. Eu tomei um choque, mas levei pra não estragar a ceia. Agi normalmente, fiquei um pouco chateada, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Até então você não sabia, mas já desconfiava que podia rolar alguma coisa entre os dois. Isso, eu não sabia. E não é que eu desconfiava que poderia haver uma coisa entre os dois, é porque eu não confiava, eu não gostava dela. E eu sempre fui muito desconfiada em relação a ele. E aí? Ok, aqui nós já temos uma resposta. Então o pastor claramente dava motivos para ela desconfiar dele. Eu não sei porquê. Talvez no decorrer da entrevista nós vamos obter uma informação que nos ajuda a entender muito mais a respeito disso, mas até aqui nós descobrimos que o pastor passou essa desconfiança à esposa. Como que você descobriu e conseguiu, enfim, acabou com tudo aquilo que aconteceu na igreja, no culto, enfim, toda aquela confusão que viralizou? Como todo mundo sabe, ele é pastor. Então ele pediu no dia do Natal que nós tirássemos uma foto todo mundo junto. As mulheres, né, que teve outras pessoas também na nossa ceia de Natal, as mulheres e só os homens. Quando foi pra tirar foto, ela parou do meu lado, eu rodei e parei do outro lado. Aí, no outro dia, na casa do irmão dele, ele mostrou a foto e falou assim: ah, olha aqui, a amiga de Ariana, não sei o quê, como se ela fosse minha amiga. Eu falei assim: não, para com isso, você sabe que eu não gosto dela. E fiquei extremamente chateada. Aí que eu comecei, e ele dando risada, como se nada tivesse acontecido. Mas e aí, como é que você, depois que você descobriu, como é que você conseguiu ser fria e calculista, ainda ficou com ele o dia inteiro? Conta pra gente como é que desenrolou essa história até chegar a hora do culto. Olha, eu já passei por muitas coisas na minha vida, já passei por várias situações que eu precisei ser forte, que eu precisei segurar firme ali, não chorar na frente de muitas pessoas, e principalmente meus filhos que estavam em casa no momento, então eu precisava ser forte principalmente por eles. Aí eu pensei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu preciso desmascarar eles, porque isso não pode ficar impune, e eu vou fazer isso hoje no culto. Conversei com as minhas irmãs, aí eu... Bom, vocês lembram que ela falou que na verdade ela não tinha planejado. Essa informação aqui me parece planejamento, me parece vingança. Então vamos ficar muito atentos, porque há algumas informações que vão nos ajudar a entender o que eu vou falar no final desse vídeo. Planejei tudo, falei com elas o que tinha acontecido, elas ficaram extremamente revoltadas e foi assim que aconteceu. As conversas eram picantes? Eram conversas assim claras de traição? Eram bem picantes. Como até mesmo nos prints que eu postei lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eram bem picantes. E tem outras conversas também que eu preferi não postar, até mesmo por conta de parentes dele, que eu respeito e tal. Você imaginou que ia chegar ao ponto de agressão, enfim? Eu não imaginei que iria chegar no ponto de agressão, até mesmo porque eu ia chegar na igreja, né? Eu planejei sim, queimar as roupas dele todo, porque eu estava muito revoltada. Foi no auge da minha raiva. Sim. Eu cheguei na igreja, a menina, né, que inclusive é prima dele, distribuí os papéis e eu comecei falando, falei, vou falar, vou sair e ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e acabou. Só que na hora que eu comecei falando, ele olhou pra minha cara, no vídeo dá pra ver, ele tomou o negócio que ele tava bebendo da Gatorade e deu risada, olhou pra cara dela e falou alguma coisa e deu risada. Ela olhou pra mim no deboche e deu risada. Aí a ira subiu e aconteceu o que aconteceu. E você queimou as roupas dele também lá fora, né? Queimei as roupas dele. Pensa em voltar com ele? Olha, eu não penso em voltar, porque o que eles fizeram comigo foi de extrema covardia. Eu não desejo pra ninguém. O que eu tô sentindo hoje, eu não desejo pra ninguém. Ele te procurou já, né? Me procurou, me mandou várias mensagens, me ligou, mas eu não tô conseguindo nem falar com ele, nem com ninguém. E você tem vários filhos, né, Ariana? Tenho 4 filhos, inclusive uma filha autista, que está sofrendo muito, está muito agitada. A minha filha fica perguntando por ele.
fica perguntando por ele o tempo inteiro, falando as coisas. Ai, tá sendo muito difícil pra mim mesmo. Deus. E o Patrick, gente? Porque o Patrick também gerou vários memes nas redes sociais, né? Porque o negócio tava pegando fogo ali no culto e o Patrick seguiu tocando o louvor dele. O Patrick, ele é um menino muito bom, sempre foi muito calmo, sempre foi muito tranquilo e ele não quer se pronunciar. Eu acho que todos nós devemos respeitar esse espaço dele. Ele não quer se pronunciar, mas você sabe dizer se ele e Laís terminaram, se estão juntos? Não sei dizer. E daqui pra frente, Ariana, o que você pretende fazer? Viralizou, tá conhecida, né? Já surgiram algumas oportunidades de spa, enfim. Daqui pra frente, o que você espera da sua vida? Olha, sinceramente, eu espero que tudo isso passe logo, porque tem sido muito dolorido. É muito difícil ter que gravar vídeo, ter que falar ali, tentar ser forte, porque não é fácil, principalmente pra nós que somos mães, que somos mulheres. E é um momento muito difícil. 7 anos com uma pessoa, você convivendo ali no dia a dia, criando seus filhos ali, se dedicando àquela pessoa, àquele casamento, àquela vida. Pra isso acontecer é de extrema covardia que eles fizeram. E a igreja? Você pretende continuar na igreja, enfim, não nessa, né, provavelmente, mas em outras, seguindo, enfim, a sua religião? Olha, eu não frequentava a igreja, mas eu tenho uma fé inabalável e a minha fé vai continuar a mesma. Ela não frequentava a igreja. Aqui é uma outra informação que nós temos que colocar em destaque. Então você imagina, ok? Não me entenda mal, eu não estou a dar razão ao pastor. Eu já coloquei aqui a minha opinião, com base na palavra de Deus, que o pastor está muito, mas muito errado, certo? Então você é uma esposa de pastor e você não frequenta a igreja. Isso significa que o seu marido desempenha esse ministério sozinho, ok? Quando a esposa deveria auxiliar o pastor nesse ministério. Então, você deixa o pastor à deriva. O pastor desempenha esse ministério sozinho, o pastor vai para as igrejas sozinho. E o que você espera? O que você espera? Além de dar um mau exemplo como cristã, porque a Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar, ela abandona o marido. E Gênesis 2, versículo 18, diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a mulher deixa o homem à deriva e é isso que acontece. Essas são as brechas que você dá no seu relacionamento para permitir que Satanás entre no seu casamento e destrua o seu casamento. Porque a partir do momento que você já não se importa mais com a missão do teu marido, quando você deixa o teu marido à deriva, é permitir que essas coisas aconteçam, certo? Então, longe de mim dar razão ao pastor, mas aqui também nós começamos a entender que a postura dessa mulher é uma postura de alguém que já tinha praticamente desistido do casamento. Porque se você ama o teu marido, você não deixa o teu marido à deriva. Assim como se você ama a sua mulher, você não deixa a tua mulher à deriva. Certo? Até porque Deus não tem culpa dos erros dos homens. Eu vi uma advogada, ela foi muito criticada, inclusive, mas ela não deu a opinião dela. Ela falou sobre a legislação brasileira, né? Que você corre o risco de ser ainda processada por eles, né? Você chegou a ter medo de algum processo, enfim? Não tenho medo. E qual é o sentimento, né? Olhar e pensar que você foi traída, que passou por tudo que você passou e ainda correu o risco de ser processada, né? Porque, assim, eu vi comentários de pessoas dizendo que realmente parece até piada, né? Na verdade, ouvir de pessoas de fora, pra mim não faz diferença alguma. Mas o triste mesmo é a gente ouvir de pessoas de dentro. Realmente. Dizendo que a gente tá certa, passar por tudo que passou, perder uma vida inteira praticamente, vivendo pra pessoa, pra ouvir de pessoas de dentro que a gente tá errado. Sendo que todo mundo, o Brasil inteiro, tá certa vendo não a realidade. estás. Bom, o que você falaria para mulheres que estão passando pela mesma situação que você está passando, não é fácil, e, enfim, como sair dessa situação, né? O que você diria para essas mulheres que estão, assim, com você, né, e que sentindo essa dor junto com você? Se livrem, o quanto é tempo, faça o que tiver de ser feito, né? Porque eu acho que se fosse ao contrário, eu poderia... Não façam o que tiver que ser feito. Se livrem, sim, está no direito. Por quê? Porque a única exceção para você se divorciar, decidir se divorciar de alguém é justamente o adultério, imoralidade sexual, de acordo com Mateus 19, versículo 9, certo? Jesus diz isso. Qualquer um que se divorciar da sua mulher, qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, comete adultério. E aquele que se casa com a mulher que foi repudiada também comete adultério. Então, a única razão para você se divorciar de alguém é o adultério. Mas há casos de pessoas que foram traídas e mesmo assim decidiram perdoar. Então, aqui depende muito. Você tem a liberdade de sair daquele casamento, mas caso você tenha maturidade, também você pode liberar o perdão, certo? Então, ela tem o direito de
sair do casamento, porém não tem direito de fazer o que ela fez. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Tá até sem vida numa hora dessa. Porque é a realidade do nosso Brasil. Certo. Vamos lá, então. Eu não vou ser ignorante, eu sinto muito por essa situação toda, porque afinal de contas é uma família sendo destruída. É uma família sendo destruída. Mas entenda uma coisa, a postura do pastor completamente errada, mas a postura da ex-esposa do pastor também não está correta. Não está correta. Por quê? Porque uma coisa é você descobrir a traição, chamar os envolvidos, conversar sobre a traição, tomar uma decisão depois da traição, e outra coisa é você arquitetar tudo isso, certo? Colocar alguém para filmar, alguém para distribuir os prints e você ir na frente e falar. Vamos lembrar que isso acontece no momento que está tendo uma onda no Brasil de você gravar um vídeo lacrando e as pessoas vão nos comentários perguntando qual que é o arroba da pessoa, qual é o arroba da pessoa para seguir. Então, ela arquitetou isso de modo a viralizar nas redes sociais. Há pessoas que vão falar assim, não, Camupa, ela fez bem, ela expôs o pastor, ela impediu que o pastor enganasse outras pessoas. O que te garante que essa exposição vai impedir com que o pastor cometa esse pecado uma outra vez? O que te garante? Nada. Nada. O que ela fez foi expor uma situação que poderia ter sido interna entre as pessoas envolvidas, no caso, o Patrick, a Laís, o pastor e a Ariana, certo? É claro que as pessoas em algum momento já teriam se apercebido, mas o que aconteceu? Por que vocês se separaram, certo? Em algum momento isso teria vindo à tona, mas expor, eu acho um absurdo. Eu já vou te mostrar a base bíblica para isso. Entenda que ela não só expôs essa situação para a congregação, ela expôs essa situação para mais de 10 milhões de pessoas que não tinham nada a ver com esse caso. Agora eu te pergunto, a troco de quê? A troco de fama. Por quê? Porque nós vimos o caso da mulher que se negou a ceder o lugar a uma criança que fazia birra com a mãe porque queria se sentar ao lado da janela numa viagem de voo. Ela viralizou e mudou a sua vida financeira, certo? E muitos outros casos de pessoas que viralizam, lacram na internet e conseguem vários seguidores. E como vocês já devem saber, ela também conseguiu muitos seguidores nas redes sociais. Ela conseguiu entrevistas onde ela cobrou 10 mil para dar essas entrevistas. Ela fechou algumas parcerias e a troco disso, a troco de fama, a troco de dinheiro. O cristão verdadeiro não assumiria essa postura. Camupa, por que você tem tanta certeza? Porque José, quando descobriu que Maria estava grávida sem ter se deitado com ela, o que ele fez foi deixá-la em secreto para não difamá-la. Aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que tem Deus em sua vida. O que uma pessoa que tem Deus em sua vida faz quando passa por essa situação? Camupa, como você reagiria? Bom, provavelmente eu ficaria muito chateado, eu ficaria muito triste, mas longe de me expor essa situação para outras pessoas, certo? Então, por essa razão, eu acho muito, mas muito errado ela ter exposto a traição para mais de 10 milhões de pessoas que não tinham nada a ver com o caso. Também acho muito errado ela ter agredido o pastor e agredido a amante. Muito embora eu sei que no momento da raiva muita coisa pode acontecer, eu não vou ser hipócrita, mas mesmo assim não deixa de estar errado. Portanto, cuide do seu casamento. Valorize o seu esposo, valorize a sua esposa. Ande sempre com seu esposo, sempre que necessário. Eu não estou a falar para você seguir o teu esposo no trabalho, para você seguir a tua esposa no trabalho. Não, nos momentos que vocês devem estar juntos, estejam juntos. Por quê? Quando você se distancia do seu esposo ou da sua esposa, você dá uma brecha para o inimigo atacar o seu casamento. Você sabe muito bem que Satanás odeia o casamento. É por essa razão que no primeiro momento em que Eva se distanciou de Adão, Satanás não perdeu essa oportunidade. Satanás foi atrás de Eva, tentou Eva, fez com que Eva caísse e fez com que Eva fizesse com que Adão caísse também. Então, tenha muito cuidado quando você deixa o teu marido
ou a tua mulher à deriva, certo? Bom, deixa a tua opinião nos comentários. Eu sei que muitas pessoas vão me apedrejar por essa opinião, mas eu posso te garantir que é a mais correta com base na palavra de Deus. Bom, antes de terminarmos esse vídeo, eu quero te fazer lembrar que hoje é o último dia. É certo que provavelmente em alguns dos vídeos você já viu eu falar que também foi o último dia, mas entenda uma coisa, várias pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp e falaram assim: Camupa, eu quero fazer parte do seu treinamento como memorizar versículos bíblicos. Eu quero aprender essas técnicas de memorização de versículo bíblico. Eu quero aprender técnicas de como desenvolver um raciocínio acima de um versículo bíblico sem adulterar o versículo bíblico. Eu quero aprender como falar em público. Só que você anunciou isso no final de dezembro e eu já não tinha dinheiro. Mas se você prorrogar até o dia 10 de dezembro, essa promoção de 50% de desconto, eu vou comprar. Então eu estendi essa promoção até o dia 10 de janeiro, certo? Eu não sei se eu falei dezembro, mas é dia 10 de janeiro, ok? Eu estendi essa promoção até dia 10 de janeiro. Então, hoje é o penúltimo dia, né? Porque hoje é dia 9. Hoje é o penúltimo dia para você aproveitar essa oportunidade de 50% de desconto e se beneficiar com as vantagens disso, porque você vai pagar uma única vez um preço acessível e você vai ter acesso vitalício ao treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos. Isso significa que você vai receber os meus conteúdos, vai receber as atualizações do curso enquanto Camupa viver. Portanto, não perca essa oportunidade. Clique no link que está na descrição do vídeo e garanta a sua vaga hoje mesmo, certo? Mais uma vez, muito obrigado por você ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.